Você quer descobrir como prevenir as crises e gerenciar os comportamentos impulsivos de aluno com TDAH na sua sala de aula e ainda criar um ambiente mais tranquilo e propício para essas aprendizagens? Então não saia daí. Eu sou a Mara Duarte da Costa, sou a mentora aqui da Rema Neuroeducação e eu estou aqui para compartilhar com você um conteúdo muito valioso. Então eu tenho a honra agora de contar com a expertise da professora Camélia, uma especialista em TDAH, que vai nos ensinar estratégias eficazes para antecipar e para prevenir crises, além de manejar comportamentos impulsivos de forma positiva e construtiva. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Professora, a palavra é toda sua. Começo com essa apresentação que aborda a prevenção de crises. Olha só, né, que tema desafiador que foi me confiado hoje aqui. Prevenção de crises e comportamentos impulsivos no TDAH em sala de aula. Então, vamos lá, né, o que é que a gente tem para iniciar essa conversa? Sempre que nós pensamos no TDAH e trazemos como um dos eixos de discussão, porque o TDAH é um transtorno que traz uma complexidade, que traz uma série de variáveis e que não se resume a esse aspecto, né, comportamental barra impulsividade, que é a ênfase que nós traremos hoje aqui para o nosso diálogo. Mas é uma das variáveis que muito nos chama atenção e que traz prejuízos importantes para as nossas crianças. Quais são os critérios que a gente utiliza para definir os temas aqui que nós vamos trazer para vocês? Quais são os critérios que a gente utiliza para montar o programa de um curso de pós-graduação aqui do Grupo Rema? São critérios pautados nas experiências que chegam até nós por meio dos nossos estudantes, por meio dos profissionais que fazem os nossos cursos de especialização, com base naquilo que hoje a gente tem percorrido, que são práticas baseadas em evidências, e principalmente com uma preocupação bem incisiva naquilo que desorganiza o processo de desenvolvimento das nossas crianças. E quando pensamos no TDAH, esse eixo, né, que se concretiza em problemas comportamentais e que vem, em parte, representado pela questão da impulsividade, nos faz muito sentido, porque é um eixo que desgoverna, vamos dizer assim, o processo desenvolvimental das nossas crianças. Então, tudo aquilo que impacta esse processo de desenvolvimento, tudo aquilo que implica em prejuízos para a nossa criança, para as nossas crianças, nos interessa. Então, o que eu trago hoje tem essa grande intenção de pensarmos juntos, de pensarmos juntas. Como é que essas questões da impulsividade impactam as nossas crianças? E aqui no slide anterior, desculpa, voltei um pouquinho, espero que vocês não se percam aí, eu tinha sinalizado para vocês dois eixos de formas de entendimento do que são os comportamentos quando pensamos no TDAH. Então, didaticamente, para entendermos essa questão, nós organizamos dois grandes grupos de comportamentos, que nós chamamos na literatura atual de comportamentos externalizantes e comportamentos internalizantes. Esses dois eixos perpassam a questão dos problemas de comportamento que vêm atrelados ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas como é que esses eixos se expressam, né? Por que a gente organizou de forma didática em dois eixos? Porque buscando essa visualização de quais são esses comportamentos e como é que eles se encaixam nesses dois eixos, a gente entende um pouco melhor a questão da impulsividade e o porquê desse comportamento que nós estamos chamando aqui de comportamentos de crise. Né? O que é essa crise? O que essa impulsividade tem de associação com essa crise? Então, por detrás disso, nós temos esses comportamentos que os autores trazem para nós, né, os estudiosos, os pesquisadores da área, que eu me pauto aqui para falar com vocês e que estão listados nas nossas referências. Esse é um cuidado muito grande que nós temos de sempre deixar muito claro, né, que o que produzimos aqui é conhecimento científico. Então, quando eu apresento para vocês, olha, temos
comportamentos internalizantes, externalizantes, esse entendimento vem de uma literatura muito sólida, muito robusta, que já foi produzida, e que está referenciada para vocês em alguns slides, na lista de referências que nós sempre disponibilizamos no final desses slides. Então, teoricamente, nós temos esse entendimento, que é um pano de fundo do TDAH, os comportamentos externalizantes, que vêm aí representados pela agressividade, pela desatenção, pela desorganização, pela impulsividade, que já vai virar nosso tema central daqui a pouquinho, pelo isolamento, e os problemas internalizantes, né, que vêm representados aí pela ansiedade, pelas dificuldades interpessoais, pela introversão súbita. A criança com TDAH, ela não está envolvida apenas com essas manifestações que saltam aos nossos olhos. Então, ela não é apenas uma criança desatenta, ela não é apenas uma criança impulsiva, ela tem na sua constituição alguns comportamentos que são característicos do transtorno e que às vezes não saltam tanto aos nossos olhos, mas que estão ali, permeando toda a expressão que ela tem das suas emoções. Então, é muito importante que a gente tenha essa concepção, né, de comportamentos internalizantes que estão também presentes, como esses que eu listo aqui para vocês: o desânimo, a angústia, a insegurança, em alguns casos particulares, a própria depressão. Então, é esse pano de fundo que nos caracteriza o transtorno, que traz para nós elementos para compreendermos alguns problemas de comportamento que ficam mais explícitos, como, por exemplo, a irritabilidade, a agressividade, né? Dei uma exagerada aqui na imagem, mas é só para ilustrar para nós. Quando nós temos a criança com TDAH expressando o seu repertório de emoções de uma forma que se converte numa agressividade ou numa irritabilidade. Esses comportamentos são mais associados ao que a gente chama de externalizantes, porque nós identificamos facilmente, nós temos a criança envolvida em situações, às vezes, de desacordo com seus colegas, às vezes em situações que soam para nós até como situações que são de enfrentamento, quando essa criança apresenta um comportamento mais irritável, que às vezes, né, não sei quantos de vocês aqui são professores, imagino que nosso grupo aqui tenha várias professoras e vários professores e educadores, e esse comportamento irritável que, inclusive, às vezes parece até que é direcionado à nossa atuação, né, mas garanto que não, viu, gente? A criança não veio, né, ao mundo, eu digo que elas não vieram ao mundo para dar trabalho para nós, não. Elas expressam aquilo que elas dão conta de organizar. E esses comportamentos externalizantes são resultantes dessa mescla, né, entre aquilo que já é possível ser autorregulado por ela e aquilo que ainda não é possível. Mas, para além desses comportamentos externalizantes, que são representados, por exemplo, pela irritabilidade, pela desorganização, pelo envolvimento com colegas de uma forma, às vezes, não tão organizada, né, levando a expressões de agressividade, eles não são únicos nesse processo de compreendermos o transtorno, mas também é fundamental que a gente tenha esse olhar do que está internalizado, do que a gente chama de problema internalizante e quais expressões que esses problemas internalizantes acarretam. Então, é pertinente pensar que sim, que a nossa criança com TDAH também vivencia episódios de ansiedade, de isolamento. Às vezes a gente acha que é sempre uma criança que está extrovertida, que está externalizando. Não, ela também tem um repertório subjetivo. É uma criança que fica exposta ao bullying, e esse bullying acarretando para ela também esses problemas internalizantes? Sim. Então, para chegarmos à nossa conversa sobre a impulsividade, que vai permear, né, todo esse primeiro momento aqui que estamos juntos, é necessário que a gente tenha essa visualização do contexto em relação à questão comportamental do TDAH. Entre essas questões comportamentais, que eu já pontuei aqui para vocês,
dividida nesses blocos de comportamentos internalizantes e externalizantes, a impulsividade vem como um elemento. E essa impulsividade é que, muitas vezes, explica o que a gente chama de comportamento de crise, que é o que nós gostaríamos de trazer de contribuições para vocês. Então, de que maneira essa impulsividade mobiliza comportamentos de crise? Esses comportamentos que nós estamos chamando aqui de comportamentos de crise podem ser organizados de uma maneira a impactar menos o processo de escolarização dessa criança e também impactar menos o próprio processo de constituição de uma sala de aula, de organização de uma sala de aula. A gente vai entender que sim, né? Então, quando esse elemento impulsividade se faz sobressalente, explicando o comportamento de crise, de que tipo de impulsividade nós estamos falando? Então, a impulsividade, gente, ela se expressa, às vezes, pela via da verbalização, né? Então, a impulsividade mobiliza comportamentos verbais? Sim, que levam a nossa criança, às vezes, a falar mais alto, a falar no momento que não seria o momento destinado para aquela fala, que faz a criança falar rápido, que faz a criança não organizar muito bem a fala e, com isso, usar algumas terminologias que podem parecer ofensivas, né? Então, a impulsividade interfere nos comportamentos interpessoais à medida que ela se expressa por essa dimensão verbal. Ela também interfere na outra dimensão que eu coloquei aqui para vocês, que é a comportamental propriamente dita. E como é que ela vem representada nessa segunda dimensão comportamental? Pela agitação motora, pelo envolvimento em acidentes. Às vezes a gente observa na criança, que é uma criança que ela tromba mais nos objetos, ela derruba mais os objetos, ela vai correr, ela esbarra no colega, né? Então, essas são expressões da impulsividade no comportamento da criança com TDAH. Então, ela vem por esses caminhos, pelo verbal e pelo comportamental. E acaba resultando nisso que a gente está chamando aqui, que nós vamos entender um pouco que seria o comportamento de crise. A briga, será que é um comportamento de crise? A resistência em fazer alguma atividade é um comportamento de crise? O não dar conta de ficar muito tempo sentado na sala de aula, será que desencadeia o que a gente está chamando de crises? Então, o que a gente vai entender por crise? Resultante da impulsividade do TDAH. Situações que desarranjam aquele funcionamento da sala de aula e que revelam uma baixa autorregulação da criança em relação à sua expressão, seja ela verbal, seja ela comportamental, podendo, inclusive, implicar em situações que nós chamaríamos aí de um pouco mais extremadas, como o envolvimento em discussões, o envolvimento em brigas, às vezes o envolvimento em situações de desrespeito ao professor, envolvimentos em situações em que ela fica exposta ao bullying, porque se ela se insere no grupo de uma forma não tão organizada, né? E o que a gente traz, então, né, como mais um apontamento aqui relacionado a essa questão da impulsividade, e que vai começar a dar pistas para nós, para pensarmos estratégias. Então, ok que a gente compreenda o que são comportamentos internalizantes e externalizantes. O que eles acabam acarretando para a nossa criança? Tanto comportamentos ligados a essa expressão mais intensa e até desorganizada pelas vias do verbal e comportamental, e também questões internalizantes, como a ansiedade, o isolamento, né? Essa compreensão nos chama atenção para dois elementos muito importantes. Um é a subjetividade da criança. Então, é difícil falar de controle de crise se nós não tivermos em vista que a criança precisa de espaços, ela precisa ser proporcionado para ela situações em que ela
se reconheça em situações em que ela consiga nomear emoções, que ela consiga identificar fatores que desencadeiam as emoções que são, às vezes, essas representadas pela desorganização e pela impulsividade. E coloco isso para vocês porque esse reconhecimento de que a criança precisa desse espaço para organizar as suas emoções, esse espaço para autorregulação, é que começa a dar pistas para o que a gente vai falar daqui para frente, relacionado, então, a algumas estratégias que seriam estratégias facilitadoras do controle ou de uma intervenção que seja contributiva para a criança quando pensamos em crise, e essa crise desencadeada pelo elemento impulsividade do transtorno. Tem uma pergunta para vocês pensarem aqui. Será que essa impulsividade é sempre negativa? Quando eu estava aqui preparando meu material e resgatando, né, os apontamentos teóricos, como eu já disse para vocês, muito do que nós partilhamos aqui no Grupo Rema tem a ver com a nossa experiência, a nossa vivência. Eu, particularmente, vivo no chão da escola, né? Eu sou docente de um programa de pós-graduação, sou pesquisadora, mas fico 3 vezes por semana dentro das escolas. Então, isso vai nos dando elementos que são das nossas vivências também. Mas procurando uma atualização aqui nos meus materiais teóricos, me aparece essa colocação. Será que é sempre negativa a impulsividade? Será que, quando ela é expressa dessa forma mais intensa e desorganizadora do repertório interno da criança, ela é negativa? Mas será que a gente poderia, nas estratégias de intervenção e até de controle de crise, que é o que nós estamos conversando, pensar que essa impulsividade poderia ser favorável? Será que ela pode ser convertida em entusiasmo? Será que ela pode ser convertida em aproveitamento do potencial da nossa criança? Pensem sobre isso, amadureçam essa perspectiva de que, sim, quando desorganizada e expressa dessa forma que a gente está conversando aqui, ela traz prejuízos. Mas será que essa impulsividade transformada em espontaneidade, em entusiasmo, não pode trazer alguns benefícios? Esses são temas, gente, que exigem um aprofundamento, né? Mas e quando está configurada, né, essa impulsividade, ainda que momentaneamente, né, porque a nossa criança está sempre em processo, então, alguns comportamentos que se apresentam de forma mais intensa num determinado momento podem ser diluídos, mas vamos agora pensar um cenário em que essa impulsividade gera, de fato, situações de crise, né? Aí eu fiz uma organização para vocês aqui, que primeiro aponta assim, que elementos gerais precisam ser contemplados para que a gente tenha competência para administrar a crise. Então, importantíssimo que o conflito pertence à criança. Eu uso uma expressão, eu trabalho bastante com a formação dos professores, né? Eu falo assim porque boa parte dos estudantes do Grupo Rema, os profissionais que vêm se especializar com a gente, tem formação em pedagogia, em áreas afins. Então, eu converso muito com esses educadores, com esses professores, para que eles tomem cuidado em relação a esse primeiro ponto que eu coloco aqui para nós. Então, para administrar crises e conflitos, esses elementos aqui são muito importantes. Isso reconhecer que o conflito pertence à criança, porque eu digo assim, que às vezes a gente morde a isca e entra num processo de entender que nós somos responsáveis inteiramente por aquela situação, que nós somos o ponto-alvo da criança. E isso não é real. Então, as nossas crianças chegam com um repertório comportamental e ele se expressa, gente. A escola ainda é um contexto, felizmente, facilitador do processo de desenvolvimento, ainda é um contexto protetivo para a criança. E ela passa muito tempo com a gente dentro da escola. Então, ela vai expressar. Mas ela não vai escolher cada um de nós para sermos alvo dos seus comportamentos de crise, certo? Então, esse é um ponto fundamental. Nós vamos falar de algumas estratégias, vamos sim, daqui a pouquinho, mas a estratégia, quando aplicada sem levar em consideração esses elementos aqui, que eu chamo de elementos fundamentais para administrar crises e conflitos, talvez ela não seja tão eficaz.
né? Então, para nossa própria autorregulação, reconhecer que o conflito pertence à criança, não no sentido de culpabilizá-la, mas de entender que ela não faz aquele comportamento como um ataque a cada um de nós, a cada educador, a cada professor, professora. Manter a calma e controlar as expressões das emoções. Eu faço assim porque eu digo, né, que nós, às vezes, fazemos caras e bocas. Isso vem muito espontaneamente. Às vezes a criança tem um comportamento de crise na nossa sala de aula e nós acabamos meio que expressando, ou fazendo, né, tendo uma expressão de cansaço, ou tendo uma expressão franzin, deixando a expressão assim mais sisuda, né, de que estamos irritados com aquilo. Então, na hora da crise, gente, eu sei que espontaneamente nós temos uma dimensão humana que também, né, exige um autocontrole da nossa parte, que às vezes não é possível, mas tenham sempre esses elementos em mente. A criança não está fazendo para me atacar. As minhas expressões interferem na intensidade da crise, se eu vou, de forma mais exitosa, ajudar a criança a se regular ou não, né? Tomar cuidado para não alterar o tom de voz. Falo bastante isso para as professoras e, às vezes, eu estou transitando pelas escolas, né? E, às vezes, eu chego bem na hora que uma professora está gritando e elas ficam tão envergonhadas. E é claro que eu acolho. É claro que eu digo para elas, professores, isso faz parte de uma dimensão muito humana nossa, né? Que é de também reagir frente a uma situação. Mas, o quanto possível, nós precisamos trabalhar essa nossa dimensão interna, subjetiva e, na sequência, aplicar algumas estratégias. Levar a conversa para fora da sala. Se for uma situação de crise que desorganiza demais ali o contexto, é o momento da gente conversar separado com essa criança e acalmá-la, acolhê-la, dar escuta. Mesmo eu sabendo que tudo isso acontece de forma muito rápida na sala de aula, volto a dizer, eu estou sempre dentro das escolas, sempre mesmo, vai 3 vezes por semana que eu fico dentro de escola, que eu saio dos muros da universidade, mas com um exercício permanente, nós vamos incorporando esses elementos, né? Nós vamos ganhando mais habilidade para reconhecer que o conflito não é direcionado especificamente a nós, para reconhecer que a calma é fundamental e que as nossas expressões faciais interferem na administração do conflito, para regular o nosso tom de voz, apesar da situação, às vezes, nos provocar a alterar o tom de voz. As poucas vezes que eu alterei meu tom de voz, gente, eu não cheguei em lugar nenhum. As poucas vezes, inclusive com os universitários, né, que eu trabalho também muito com adultos. Conduzir essa conversa separado com a criança e não dizer sim quando se quer dizer não, ser assertivo. Então, apesar de propor para vocês esses cuidados na administração de crises, eu também não estou dizendo assim, então, ok, que bom, né, aceitem tudo. Não, tá? Mas a colocação da regra ou a sugestão de uma forma de administrar o conflito para a criança, ela precisa ser pontual, embora ela não precise ser pautada nesses nossos desarranjos de comportamento, como o grito, como a alteração do tom de voz, ok? Então, essas são, assim, algumas sugestões para nós, né? Ok. Pensando nesse autocontrole, aí nós podemos ir para uma tentativa mais concreta, que é de aplicar estratégias. A gente sonha com isso, não é mesmo? Em encontrar um super manual que liste lá para nós, professoras e professores, pedagogos, psicólogas, psicomotricistas, não sei mais quais as profissões que a gente tem aqui, né, mas imagino que essas que eu mencionei estejam contempladas aqui entre vocês, não é mesmo? Eu sei que a gente deseja muito que essa orientação venha de forma muito direta para nós. Então, eu sei que a gente tem essas expectativas, mas o que eu posso fazer? Tá bom, eu vou seguir tudo que a Camélia acabou de falar aí no slide anterior, né? Eu vou me autorregular, eu vou coordenar muito bem as expressões das minhas emoções, mas tá bom, para além disso, o que eu posso aplicar concretamente de estratégias, ok?
Então, eu elenquei algumas aqui para vocês, que talvez não sejam tão inovadoras, mas eu também sempre insisto nisso. A intervenção não necessariamente precisa ser uma novidade, mas ela tem que ser eficaz. Então, tranquilizem-se nesse sentido, né? Se eu usei uma estratégia que ela funcionou, nenhum problema em repeti-la. É importante a gente também não entrar num processo de muita ansiedade para querer acertar, mesmo isso sendo um desejo tão genuíno dos professores, e nessa tentativa de sempre modificar, sempre inovar para acertar, às vezes nós perdemos de vista estratégias que são tão simples e que são funcionais, que são eficazes, ok? Entre as estratégias que eu elenquei aqui para vocês, coloquei essa relacionada, né? Então, imagine assim, a gente tem a situação de crise, essa crise muito mobilizada pela impulsividade e estamos falando pontualmente da criança com TDAH. Então, uma estratégia, direcionar o estudante para o trabalho em dupla com uma criança mais tranquila. Nós temos adotado, nas escolas que eu dou supervisão aqui, a prática permanente, tá? Quando eu falo dupla, não é assim, o professor vai preparar alguns trabalhos e alguns desses trabalhos, esse agrupamento acontecerá. Nós já mantemos o layout da sala de aula organizado em duplas, para que a gente tenha essa condição da criança ter alguém com quem ela pode contar, né? Quem é esse par dela na escola? Quem é que faz essa frente, né, de estar partilhando com ela aquele tempo que ela passa ali na escola. Então, tem trazido bons resultados para nós. É uma técnica, é uma forma de administração do comportamento relativamente simples, né, mas que traz benefícios para a criança com TDAH, que vai encontrar naquele colega que está do lado parâmetros de autorregulação, traz benefício para o funcionamento geral da sala, fortalece vínculos, porque a ideia de ter sempre com quem contar é um elemento de afetividade que impulsiona o processo de aprendizagem, né? Então, essa é uma das estratégias que eu recomendo, tá? Organizem o layout da sala de uma maneira que as crianças estejam sempre em grupos, sempre em duplas. No que diz respeito a essa impulsividade que, quando eu coloco para vocês, né, a impulsividade e a prevenção de crises na sala de aula. A palavra crise, ela vem atrelada a alguns momentos que são mais demarcados pela agressividade, pela impulsividade mais extrema, mas a impulsividade não impacta a criança só em situações como essa. A impulsividade atrapalha a aprendizagem da criança? Pode atrapalhar. A impulsividade fragiliza as relações interpessoais? Sim. Então, em que medida ela faz isso, né? Quando a criança está exposta a um formato de ensino, a um tipo de conteúdo que ou é mais difícil para ela, ou é mais longo, e isso vai impondo ela mais dificuldade de controlar essa impulsividade. Aí vocês ou já experienciaram isso, ou devem ouvir relatos de que a criança o quê? Levanta muito, de que a criança não termina o que começa, né? Então, será que levantar muito, não terminar o que começa, também representa uma crise, não necessariamente uma briga, né? Porque uma crise não é só a representação de uma briga? Sim, entendo que sim. E sugestão para isso, né? Então, trabalhar com enunciados que sejam mais claros nas atividades que são pedidas em sala de aula, utilizar palavras que sejam bem concretas no vocabulário da criança, estabelecer um tempo para a realização das atividades. A função autorregulatória do educador é muito importante, tomando cuidado para não deixar a criança mais ansiosa, né? Mas dando parâmetros para as crianças. Olha, essa atividade, normalmente, em 20 minutos a gente realiza, vamos lá. E caso esse tempo não seja suficiente, nós vamos flexibilizar, né? Mas já incorpora como estratégia. Então, olha, criança sempre em dupla, layout da sala organizado dessa maneira.
enunciados que sejam claros e concisos, uso de palavras que sejam concretas e, sempre que possível, dar visibilidade, né? Não trabalhar só com o comando oral, colocar o comando que está sendo pedido na atividade, na lousa, quando vocês usam algum recurso, que ele sirva para essa sinalização também dessas palavras concretas, né, uma projeção, um cartaz, enfim, tantas estratégias pedagógicas criativas que eu sei que vocês utilizam, né? Deixar sempre anotado no canto da lousa a rotina de atividades da criança. Vocês vão falar, nossa, mas isso é tão simples. É simples, mas eu tenho observado, lido e constatado um detalhe em relação a isso, né? E tenho conversado de forma muito detalhada e até um tom assim de ajudar no planejamento dos nossos estudantes, dos nossos profissionais que fazem os nossos cursos de especialização. Então, eu acho que esse exemplo que eu vou dar agora aqui de uma estratégia é bem concreto de temas que parecem muito simples, mas que, quando levados para o contexto da sala de aula, exigem planejamento, exigem reflexão, exigem detalhamento. E nos módulos que eu ministro, que eu falo das questões impactos, né, do transtorno na aprendizagem, será que a gente tem alguns transtornos associados específicos ao TDAH? O que eu estou chamando de transtorno? Será que é comum nós termos TDAH e dislexia, TDAH e descalculia? Então, esses temas precisam de aprofundamento. Vou até partilhar um caso com vocês que eu discutia a semana passada na turma de TDAH, na especialização de TDAH, de uma criança que eu estava acompanhando e que, à medida que passava o tempo, uma criança que estuda no período da manhã, né, de um segundo ano do ensino fundamental, e que está diagnosticada com TDAH, tem um rendimento escolar bem satisfatório, por enquanto, mas começou a ter problemas na produção de texto. E a gente percebia que ela aumentava os comportamentos de impulsividade no decorrer do período. Então, assim, ela chegava mais tranquila e ela ia tendo expressões de impulsividade que se intensificavam. Então, às 9 da manhã, ela já ficava levantando muitas vezes. Às 9, um exemplo, tá, gente? Não era tão cronometrado assim. Às 9h30, ela começava a falar demais. Às 10 horas, ela começava a cutucar os colegas, tá? Então, não é necessariamente nessa ordem de tempo que eu falei, mas acho que fica claro para vocês que aumentando os comportamentos que a gente chamaria aqui de crise, ligados à impulsividade, e vocês não sabem o que nós descobrimos, que a forma como a professora colocava a rotina era um desencadeador da impulsividade dessa criança. Por quê? Porque a professora sempre deixava por último a produção de texto, e era a produção de texto que ela vinha tendo dificuldade. Então, não deixa, né, fiquem atentas às dificuldades da criança e construam a rotina, é fundamental para a criança com TDAH, mas toma cuidado para não deixar para o fim do dia a atividade que é mais difícil para ela, porque ela vai entrando nesse processo de ansiedade só de pensar que ainda vai ter aula de produção de texto, né? Então, são esses detalhamentos, sabe, de instruções tão simples, são esses exemplos pautados em casos concretos que a gente supervisiona, que são discutidos quando nós estamos no curso de especialização, né? Então, acho que essa é aí uma grande possibilidade de construirmos um conhecimento mais solidificado, né? Mas ok, quanto às nossas sugestões aqui, então eu comecei dizendo para vocês que precisamos olhar para o nosso próprio autocontrole, entendendo a situação de crise como pertencente ao comportamento que a criança vem trazendo, entendendo a implicação das nossas expressões, do nosso tom de voz, e depois a gente está conversando sobre algumas maneiras de manejo, né, algumas formas de manejar. Outra que eu listei aqui para vocês, sempre que possível, né, o professor poderá propor atividades para que as crianças se movimentem, isso tem dado muito certo também. Então, se eu preciso trabalhar uma atividade de reconhecimento de números, de contagem, de cálculo simples,
será que eu posso fazer isso de pé? Posso pedir para as crianças levantarem e, por exemplo, realizar essa atividade através do bingo humano, que é uma forma de trabalhar o conteúdo movimentando as crianças? Será que eu posso trabalhar quando eu estou precisando, quando eu tenho um conteúdo ligado, né, à discriminação de cores, por exemplo? Será que eu posso trabalhar com o jogo de 7 erros, mas não no papel, né? É um jogo de 7 erros que o grupo vai identificar mudanças em um dos participantes. Então, por exemplo, eu sou a pro da sala de aula, né? Eu peço para todos os meus estudantes ficarem em pé, porque eles vão participar, ou mudo a posição das carteiras, organizo eles em meio círculo, mas é sempre bom, gente, que eles possam se movimentar de tempo em tempo na sala de aula, né? Por quê? Porque a criança com TDAH se movimenta também, a gente previne crise, né? Mas voltando para o jogo dos 7 erros, então, eu vou propor a brincadeira para eles, vou elencar uma criança voluntária. Essa criança vai ser orientada lá fora da sala a entrar na sala, por exemplo, a gente leva uma caixinha de acessórios, tá? Então, essa criança vai entrar na sala com um chapéu verde e uma gravata vermelha. A gente vai dar um tempinho para os demais observarem. Aí a criança sai da sala. Aí ela volta e os demais vão identificar o que mudou, né? Por isso que a gente chama de jogo dos 7 erros. Aí ela volta com o chapéu verde, a gravata vermelha e uma tira aqui amarela no pulso. Então, as crianças vão ter que estar atentas, identificando cores, só que de uma maneira que elas estejam se movimentando. Essa é uma estratégia que também pode ser aí facilitadora para que a gente administre, né, ou melhor, faça a prevenção também das crises e conflitos, né? Propor atividades que a criança se movimente durante a aula, as planejadas, como eu já falei, né? Então, nós podemos elencar uma série de atividades que são para movimentação, mas que trabalham o conteúdo curricular, né? E também as clássicas atividades de movimentação de sala de aula que a gente conhece, né? Como, por exemplo, as crianças que vão ser as que auxiliarão a professora a distribuir material, o famoso ajudante do dia, ainda funciona, tá? E bastante, né? A criança com TDAH, porque ela tem permissão para se movimentar, isso pode diminuir a necessidade dela de movimentar-se quando desnecessário, né? É como se esse controle da impulsividade ficasse mais presente, né? Então, auxiliar o professor, realizar atividades na lousa, que também são estratégias que podem aí favorecer. Ainda nessa linha, né, de algumas estratégias aplicáveis, a gente tem estudado bastante nas nossas aulas. Também a gente tem módulos que são específicos para esse bloco aqui, né, de atividades, que são as ligadas a treino de respiração, exercícios de mindfulness, que têm sido muito reconhecidos para serem aplicados em sala de aula e que têm beneficiado demais a criança com TDAH, né? Então, a gente vai propor para a sala toda, né? Então, eu vou comentar depois, na segunda etapa da minha conversa com vocês, sobre alguns programas que são estruturados. Aqui a gente está falando de estratégias de cotidiano, mas existem alguns programas muito interessantes que estão sendo estruturados para favorecer, né? O ajuste, não gosto muito dessa palavra, mas vamos lá, né? Esse ajuste da criança no contexto. Então, o treino de respiração é ok? E tem várias estratégias para isso, gente, desde aquela famosa, né? Que é de soprar a florzinha, tem uma lista de técnicas de exercícios de respiração, né? Para a criança tocar-se e reconhecer o batimento cardíaco, para a criança mexer em bolinhas e perceber se o movimentar das bolinhas interfere na respiração, né? Os exercícios de mindfulness, que são tão bem-vindos hoje, que são exercícios que são curtos, mas priorizam a atenção plena, né? Tem uma técnica dessas na linha aqui da respiração, do mindfulness, né? Que é o boletim meteorológico, a gente usa bastante aqui com as crianças. O que é esse boletim meteorológico? Logo no início da aula, tem professoras que eu trabalho aqui, que elas usam
em 3 momentos, né? Conheci uma professora aqui no grupo, aqui no Rema, semana passada, numa aula minha, que ela já deu uma repaginada nessa técnica, né? Ela criou um espaço na sala de aula, que é o espaço de colocar os termômetros do boletim meteorológico. Então, logo cedo, quando as crianças chegam e no decorrer das aulas, elas vão pintando os termômetros. São termômetros de papel, de EVA, aí, como vocês quiserem preencher. E o que ela vai colocar nesse boletim meteorológico? Ela vai encher os termômetros dela das emoções que ela mais está sentindo. E é bem interessante, né? Quando a criança, ela percebe que ela vai ficar dominada pela impulsividade, que ela está com raiva, ela pinta o boletim meteorológico dela lá, sinalizando, estou com raiva. Aí a gente ajuda ela a redirecionar, né, esse elemento, tá? Então, essa técnica também é muito legal. E algumas outras que são aí direcionadas à questão do tom de voz novamente, né? Como é que a gente se direciona para a criança? Então, fazer um pedido de cada vez, o máximo possível tentar estabelecer um contato visual mais próximo dessa criança, abaixar-se, né, para falar com ela, né, ajudá-la no processo de reconhecimento das emoções. O exemplo que eu dei anteriormente, né, do meteorológico, né, do boletim meteorológico, que estava aqui no slide anterior, voltei aqui para vocês, é uma atividade que também vai de encontro a esse reconhecimento e nomeação das emoções. Tem a técnica dos potes coloridos, que a gente usa bastante, a gente trabalha com livros que associam cores às emoções, né, como o Menino das Cores, o Monstro das Cores, e aí cada criança tem em cima da sua mesa os 5 potinhos das 5 emoções, né? E aí elas vão sinalizando, nossa, estou amarelo de raiva, né? Estou verde de alegria, estou vermelho de amor. Então, a gente tem feito essas experiências, né, de materiais concretos que ajudem nessa autorregulação, tá? Tudo isso é muito discutido, trabalhado com exemplos concretos, com sugestão de materiais de como produzir esses recursos para serem empregados na sala de aula, nos nossos cursos de especialização, né? Afirmo isso com tranquilidade, porque, como já falei, eu ministro vários módulos nos quais eu consigo, de uma forma aí, detalhada, né, partilhar todo esse conjunto de experiências que nós vamos construindo e que podem ser importantíssimos para ajudar, auxiliar o professor, subsidiar o professor no manejo da sala de aula, inclusive quando a gente está falando dessa especificidade, dessa peculiaridade, que é o comportamento movido pela impulsividade, gerando situações de crise na sala de aula. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!